Brasileiros, empresas brasileiras, empresas americanas de brasileiros e mesmo empresas offshore. Todo mundo consegue fazer a abertura de contas bancárias nos Estados Unidos. E muitas vezes consegue fazer isso, inclusive, de forma remota. Porém, a menos que você tenha as informações corretas e saiba exatamente qual banco que irá aceitar você pode enfrentar uma árdua missão para conseguir a aprovação de você como cliente na maior parte dos bancos americanos. Dependendo do seu perfil de cliente, a abertura da sua conta por lá pode parecer impossível, ainda mais se for uma conta bancária para uma empresa offshore do Caribe, por exemplo, ou ainda uma conta de pessoa física que você quer fazer a abertura sem precisar ir presencialmente até os Estados Unidos. Ter sucesso na abertura da sua conta pode parecer bem difícil se você não souber onde procurar. Qual que é o banco certo? Qual que é a agência bancária certa? Com quem você precisa falar? Qual gerente aceita latinos como os clientes? Qual é o gerente que aceita empresas offshore? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas a boa notícia é que, se você conseguir decifrar todos os passos que precisam ser feitos, quem procurar e o que dizer, qual que é o banco ideal para você, saiba que a abertura da sua conta bancária nos Estados Unidos é só uma questão de tempo. E tão logo aberta, você e a sua empresa poderão desfrutar daquele sistema bancário que é um dos mais sofisticados do mundo. E por falar nisso, quais são as vantagens de você fazer a abertura de uma conta bancária lá na terra do tio Sam? Bom, dentre as vantagens você encontra, primeiro, o país não exige que você tenha residência fiscal e pague impostos lá para que você consiga fazer a abertura da conta. Segundo, você vai ter acesso a todo o mercado de clientes dos Estados Unidos com muito mais facilidade. Eu tenho o caso de uma cliente nossa, a Capital Global, que ela presta serviços de marketing de redes sociais para americanos. E quando ela começou, ela recebia tudo por meio da empresa brasileira. Pagava mais imposto e tinha um problema para receber porque muitos dos clientes dela meio que achavam estranho pagar para o Brasil, que na concepção deles é um país exótico e distante. E aí, no momento em que ela conseguiu abrir uma empresa offshore e a conta bancária para essa empresa offshore, no caso dela, uma LLC nos Estados Unidos de estrangeiro não residente, bom, ela não apenas teve uma otimização fiscal, como também conseguiu melhorar e muito o relacionamento bancário que ela possui com os clientes nos Estados Unidos, aumentando a taxa de vendas e diminuindo a taxa de chargebacks. Por falar nisso, a terceira vantagem de você acessar o sistema financeiro americano é que você vai ter acesso a processadores de pagamento, gateways de pagamento, que costumam ser muito mais baratos do que em outros países, tal qual o Brasil. E uma quarta vantagem é que você vai ter a conta em um país no qual você não necessariamente vai precisar possuir vínculos. Ou seja, nesse caso, funciona bem como um porto seguro. Você guarda o seu dinheiro nessa conta que é um cofre, longe do país que você tem vínculos, que eventualmente é o Brasil, que é onde você empreende, onde você ganha dinheiro e onde você corre riscos também. E por falar em proteção patrimonial, uma quinta vantagem que uma conta nos Estados Unidos pode te oferecer é que você terá a conta em um país que não é signatário do CRS, Common Report Standard, que é o acordo internacional de trocas de informações bancárias, que atualmente a maior parte dos países são signatários, e os Estados Unidos não é. E em sexto, você pode usar essa conta para começar a construir um histórico de crédito nos Estados Unidos, o país do crédito barato, o que pode proporcionar que você alavanque os seus negócios, que você tenha empréstimos a juros mais baixos, que você consiga construir em um país cuja moeda é mais forte. Em sétimo lugar, outra vantagem dessas contas é a segurança do FDIC ou do SIPC, que são espécies de fundos garantidores de crédito internacional. Então, na maior parte dessas instituições financeiras americanas, os teus depósitos para até $250 mil, eles estão seguros de que se caso o banco quebre, por exemplo, você vai conseguir reaver esses valores. Você tem essa garantia, ao menos. Em oitavo lugar, o acesso a bancos confiáveis é um sistema de bancos gigantesco. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos existem mais do que
4.800 bancos disponíveis para você poder abrir a conta, e nessa lista você encontra alguns dos maiores bancos do mundo, bem robustos e confiáveis. A nona vantagem é que com essa conta você consegue melhorar o relacionamento bancário com fornecedores que você possui e também com prestadores de serviço, caso eles estejam baseados nos Estados Unidos. Então, de vez em quando você acaba tendo um atraso para pagar um fornecedor nos Estados Unidos por uma questão de transferências internacionais ou ainda com o fornecedor, uma dificuldade ali para conseguir liquidar esse pagamento para o teu prestador de serviço. E isso desgasta o relacionamento. Mas, se você tiver uma conta nos Estados Unidos, você consegue fazer isso com mais facilidade. Principalmente para fornecedores e prestadores de serviço que estejam nos Estados Unidos, em específico, mas também para quem está fora de lá, mas em países com maior liberdade cambial e liberdade de circulação de valores. O Brasil, sob o ponto de vista de sistema financeiro, é um país muito protecionista. Então, para você tirar o dinheiro daqui, muitas vezes o compliance é complicado, as normas de fechamento de câmbio são difíceis, a regulação é tremenda e isso acaba atrasando. Mas, às vezes, para mandar dos Estados Unidos para o Canadá, dos Estados Unidos para o México, para a China, para a Europa, por exemplo, vai ser muito mais simples e você não vai enfrentar esse tipo de problema. Então, quando você deixa o seu dinheiro numa conta nos Estados Unidos, além da maior privacidade, você também tem uma maior facilidade para circular com esse dinheiro para pagar pessoas ao redor de não só os Estados Unidos, como também de todo o planeta. E em décimo, essa conta permite que você tenha um cartão de débito ou de crédito internacional, que muitas vezes é necessário para que você faça a assinatura de determinados serviços ou que você consiga comprar passagens aéreas, entre outros produtos disponíveis na internet, que eles exigem que seja com um cartão americano. Agora, você vai ser capaz de ter o seu também. Então, como você pode ver, tem vários incentivos para que você, empreendedor brasileiro, proprietário de empresas offshore ou brasileiras ou americanas, faça a abertura de uma conta bancária nos Estados Unidos para você e para o seu negócio. E o foco hoje é falar sobre a abertura dessas contas, mais especificamente para as empresas americanas ou offshore. Mas é claro que as informações que eu vou passar aqui, elas são úteis para você na sua pessoa física também. E de todo modo, a ideia aqui é abordar esse tema de uma maneira mais ampla, dando algumas dicas mais gerais. Se você quiser mergulhar de forma mais aprofundada nesse conteúdo, eu te convido a conhecer o Capital Global Report, que é o nosso mais novo serviço de assinatura de conteúdo, no qual nós produzimos relatórios quinzenais. E por lá, os nossos assinantes vão ter acesso a um relatório completo sobre a abertura de contas bancárias nos Estados Unidos, falando os critérios dos principais bancos e te ajudando a escolher qual que é o banco mais interessante para você. E talvez você pergunte, Guilherme, mas realmente precisa de todo esse conhecimento para conseguir fazer a abertura de uma conta assim? Não é simplesmente chegar lá na agência bancária, pedir para abrir e eles abrem para você? Olha, infelizmente sim, precisa ter esse conteúdo. Não é mais tão simples quanto era antigamente. Cada vez mais os bancos estão rígidos para aceitar clientes estrangeiros, principalmente. As regulações, as pressões dos estados sobre as instituições financeiras, de exigências atrás de exigências, têm feito com que eles tomem uma postura de maior rigidez aí, de criar barreiras para clientes estrangeiros. Antigamente eles queriam te atrair. Hoje, na maior parte dos casos, eles vão repensar. Às vezes o risco do banco para te aceitar como cliente é tamanho que ele prefere fechar as portas para você. Focar só naquele mercado feijão com arroz que ele está mais acostumado. E é por isso que é importante você obter todo esse conhecimento, para que você tenha sucesso na abertura das suas contas offshore, seja ela nos Estados Unidos ou seja lá onde for. E aí os assinantes do Capital Global Report, eles contam com vários outros relatórios relacionados a assuntos de internacionalização, abertura de contas bancárias no exterior, empresas offshore, outra nacionalidade. Também a gente auxilia com estratégias para você conseguir uma otimização dos seus impostos, isso tudo com dicas nos nossos relatórios. Sem contar os descontos exclusivos que os assinantes dos nossos relatórios obtêm nos demais serviços prestados pela Capital Global. Por exemplo, se você quiser o auxílio da nossa empresa para fazer a abertura de uma conta para você nos Estados Unidos. Não só aprender o passo a passo, mas contratar a gente para aumentar ainda mais a probabilidade de sucesso. Bom, se você é assinante do Capital Global Report, você terá um desconto nessa sua
contratação desse serviço e de todos os outros serviços que nós oferecermos para você. Cursos, palestras também. Então, se você ainda não é assinante do Capital Global Report, não deixe de conferir esse conteúdo exclusivo para você, clicando no link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou ainda apontando o seu celular para esse QR Code que eu acabei de deixar aqui na tela. Pois bem, e o primeiro passo agora, depois de assinar, para você conseguir sucesso na abertura da sua conta bancária nos Estados Unidos, é entender qual que é o banco ideal para você. E como eu falei, tem vários bancos, 4.800 e cacetada lá nos Estados Unidos. Mas aqueles mais usuais, vamos pegar. A gente tem o Bank of America, que acaba sendo utilizado por muitos empreendedores brasileiros que montam negócios online nos Estados Unidos, com LLCs americanas, por exemplo. O Wells Fargo também entra nessa linha, acabam sendo bancos um pouco mais tranquilos para você conseguir fazer a abertura sendo um estrangeiro que não reside nos Estados Unidos. No caso do Bank of America, normalmente precisa ter um endereço por lá, mas não precisa morar de lá de fato. Precisa conseguir esse comprovante de endereço. Pode ser seu, pode ser de algum parente ou de algum amigo, por exemplo, aí vai depender do gerente do banco aceitar ou não. A gente tem ainda alguns bancos regionais da Flórida, bancos menores, que acabam sendo interessantes porque eles possibilitam que você faça a abertura da sua conta, muitas vezes de forma remota, apenas por conta da indicação. Então você não precisa dar uma procuração para alguém ir lá abrir para você, você só precisa ter alguém que tem contato com o pessoal do banco para te indicar para eles lá, fazendo isso, essa indicação, aí eles abrem a conta de forma remota. Evidentemente que não é um grande banco, mas já é uma maneira de você começar a conseguir movimentar dinheiro nos Estados Unidos e contar com todas aquelas vantagens, conforme eu havia mencionado. A gente tem os bancos privates, que são para aqueles que desejam usar os Estados Unidos para fins de investimentos internacionais. Aí nessa linha a gente tem o Pershing Bank, para depósitos ali na casa de 200, 250 mil dólares atualmente. Vai ter o Morgan Stanley, que começa a te aceitar com 2 milhões de dólares, mas para ficar bom o atendimento acima de 5 milhões. Vai ter o UBS, que é um banco suíço, mas que tem uma unidade gigantesca nos Estados Unidos e que acaba sendo um dos mais utilizados também. Aliás, esses três últimos que eu falei, Morgan, UBS, Pershing Bank, acabam abrindo para empresas offshore. Então, são algumas alternativas. Mas aí você vai enfrentar alguns desafios para conseguir fazer a abertura dessas contas. Não pense você que é só chegar lá e abrir. Na verdade, cada banco tem lá a sua própria particularidade e complexidade. Você precisa, portanto, conhecer quais são esses prováveis desafios que você vai enfrentar na hora de fazer a abertura dessas contas. Que basicamente são processo de compliance, que às vezes é muito rigoroso, então de muitas informações sobre você, sobre a origem dos seus recursos. Alguns bancos vão, outros nem tanto. O fato de a abertura remota nem sempre ser uma opção para você, de nem todos os bancos aceitarem empresas brasileiras ou empresas offshore. Boa parte deles só aceitam empresas americanas, alguns basta ter o EIN, outros vão pedir também o TIN ou ainda o Social Security Number dos sócios. Além disso, nem todo endereço pode ser utilizado para fazer abertura de conta bancária. Se você pegar uma caixa postal, o endereço do agente registrador, o endereço às vezes até mesmo de um coworking, muitas vezes os bancos não aceitam porque eles vão ver que tem várias contas abertas nesse mesmo endereço, portanto é estranho como que tanta gente tem a sede no mesmo lugar, isso aponta no compliance, eles acabam bloqueando esse endereço. Conta bancária, telefone de celular, a mesma coisa. Às vezes eles conseguem identificar que é um chip virtual e eles não aceitam, teria que ser de uma grande operadora. Mas alguns bancos simplesmente não estão nem aí. Alguns precisam ser um chip americano, outros tem que ser um número estrangeiro, outros aceitam que seja estrangeiro. Alguns bancos exigem depósito mínimo, que às vezes pode ser elevado, como Morgan Stanley, que eu mencionei agora há pouco. Será que você vai conseguir cumprir com os critérios de depósito? Aí você faz toda a aplicação, chega lá na hora e descobre que eles vão te pedir um depósito grande e agora? Não dá para bancar, foi tempo e dinheiro desperdiçado nessa abertura, que vai acabar inconclusiva no final das contas. Aí alguns bancos também vão criar dificuldade pelo fato de você não ter clientes nos Estados Unidos ou ainda não ter laços, eles não conseguem enxergar qual que é a real justificativa de você abrir essa conta, qual que é o propósito, o que dificultaria também. E é claro que esses desafios podem variar dependendo de qual banco for e também de qual que é o seu perfil de cliente. Um perfil de cliente que está no mercado de mais risco, certamente vai ser muito mais desafiador para conseguir fazer a abertura da conta. Ah, eu tenho uma empresa de engenharia de software nos Estados Unidos. Beleza, é um mercado mais tranquilo. Ah, eu tenho uma empresa de
apostas esportivas sediada nas ilhas de Cayman ou, sei lá, em Curaçao, e eu quero utilizar essa empresa para abrir uma conta nos Estados Unidos. Bom, isso vai ser muito mais desafiador para você. Agora, entender quais são esses desafios e saber onde evitá-los, na prática, se resume a estar preparado para fazer a abertura da conta. E aí, mais importante do que entender quais são os requisitos de abertura, que, como eu falei, variam de banco para banco, é entender como que funciona o processo, qual banco que é o certo para você e qual que seria a perda de tempo você ir lá tentar. E a resposta depende de diversas variáveis, não apenas do setor que você atua, como também qual que é o país no qual estão localizados os clientes da sua empresa, se a sua empresa acabou de ser constituída, uma empresa que nem começou a operar, ou se já é uma empresa mais madura, onde a sua empresa está registrada, onde a sua empresa opera, e se for países diferentes, por que que o lugar do registro da operação é distinto, quanto que você está disposto a pagar para fazer a abertura dessa conta, quanto que você possui para fazer o depósito mínimo, você vai querer cartão de débito e de crédito ou só cartão de débito basta? Será que as taxas de manutenção mensais dessas contas vão ser cabíveis para o seu negócio? Será que você consegue cumprir com os compliances que o banco exige para fazer a abertura da conta? Porque, via de regra, você vai precisar apresentar diversos documentos para fazer a abertura dessa conta. Basicamente, todos os bancos dos Estados Unidos vão pedir que você mostre os documentos constitutivos da empresa, os artigos de incorporação, o certificado de formação, o livro do registro dos membros, o livro do registro dos acionistas, e vão pedir também os documentos pessoais desses membros acionistas, o livro do registro dos diretores também, os documentos pessoais dos diretores. Alguns pedem só o seu passaporte. Em alguns basta uma carteira de identidade brasileira. Outros precisa ser um passaporte. Outros, além do passaporte, vão pedir também um extrato da sua última declaração de imposto de renda, para entender a origem dos fundos que você possui. Outros não vão pedir nada disso, só o teu passaporte e pronto. Alguns aceitam passaporte brasileiro, mas não aceitam passaporte de italiano. E outros é justamente o oposto. Mesma coisa com a contabilidade da empresa que está abrindo a conta. Alguns bancos pedem que você apresente o bookkeeping, outros não pedem. Outros pedem e a sua empresa não possui, e aí você fala que não possui porque não precisa na jurisdição que você opera com essa empresa, e aí eles aceitam. Outros falam, então você não é bem-vindo aqui. Em alguns casos, você precisa ter uma carta de recomendação de um advogado, dizendo que você é uma pessoa idônea, para que eles abram a sua conta bancária ou da sua empresa, ou ainda de um assessor financeiro, de um contador. Quando se trata de documentação, pode ser o mínimo, só um comprovante de endereço e o seu passaporte, mas o céu é o limite. Pode ser que eles fiquem pedindo documento até você desistir de abrir a conta. E pode ser que isso já seja uma receitinha de bolo, ou pode ser que seja casuístico, e eles decidam se vão pedir para você ou não, dependendo se eles forem com a sua cara ou não. E aí a questão é você querer procurar um banco que tenha um bom equilíbrio, que é um banco seguro, que atende às suas expectativas, te aceita como um cliente e que ao mesmo tempo não vai ficar te pedindo um compliance gigantesco e insano para você fazer a abertura, que torne muito custosa essa operação. E nós podemos te ajudar, repito, a encontrar o banco ideal para você. Veja o compliance, faça perguntas também. Você tem que perguntar se você já tem algum relacionamento, às vezes ajuda. Por exemplo, se você for abrir uma conta no BTG lá fora e você já tem uma conta aqui, isso facilita no trâmite de abertura. Mesma coisa o Santander, por exemplo. Enfim, cada caso vai ser um caso e aí você precisa analisar com mais cautela. Para quem quer abrir uma conta para fins de investimento no exterior, felizmente, acaba sendo muito mais fácil do que para quem é empreendedor e vai usar essa conta não para guardar dinheiro, mas sim para receber depósitos de terceiros, operar, porque o compliance nessas últimas contas acaba tendo de ser mais rígido. E aí, se você quiser entender mais a fundo quais são os critérios de abertura de conta bancária nos Estados Unidos, não deixe de conferir o relatório exclusivo sobre esse tema. Não se contente em saber apenas essa lista dos bancos que eu trouxe aqui, qual que é o depósito mínimo, porque tem muito mais informação importante que você vai precisar avaliar. Além de outras alternativas de bancos que, se esses que eu citei não se encaixaram no seu perfil, talvez se enquadrem melhor. O link para se inscrever no Capital Global Report vai estar aqui na descrição. E se você quiser algo direto e um serviço nosso, não hesite em entrar em contato também por meio do e-mail, contato@capitalglobal.com.br, porque por esse vídeo nós ficamos por aqui. E antes de eu ir embora, na tela final, eu vou deixar um vídeo falando se há ou não sigilo bancário nos Estados Unidos. A dúvida do século.
que eu acredito que também é de suma importância para você. Confere lá. Um abraço e até a próxima. Eu gostaria de divulgar para vocês